Boa noite a todos. Com as bênçãos de Deus, damos início à 29ª sessão ordinária da 8ª legislatura. Solicito a vereadora Meire a fazer uma leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Solicito ao senhor vereador Adilson a fazer uma leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todo homem tem direito a uma nacionalidade. Solicito ao vereador Jean a fazer a leitura do artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Artigo 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Dito ao secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Dr. Prete. Presente. Paulinho Bola. Presente. Chico Capoeira. Presente. Jean Delite. Presente. Rivera. Professora Meire. Adilson Balduino. Presente. DJ Delcinho. Presente. Professor Gidiel. Coloco em discussão a ata da 27ª sessão ordinária da 8ª legislatura, realizada dia 4 de outubro de 2021. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovada a ata da 27ª sessão ordinária da 8ª legislatura. Coloco em discussão a ata da 10ª sessão extraordinária da 8ª legislatura, realizada em 4 de outubro de 2021. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram levantar-se. Está aprovada a ata da 10ª sessão extraordinária da 8ª legislatura. Leitura do expediente recebido do Executivo. Anuncio o recebimento das respostas dos requerimentos números 391, 392, 393, 394, 395, 396, 398 e 399 de 2021, que estarão disponíveis no portal de transparência da Câmara. Leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Anuncio o recebimento do projeto de resolução 22/2021. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos dos senhores vereadores. Requerimento 415/2021. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando o término do contrato da empresa que realiza a troca das lâmpadas das ruas do município, consideramos que fomos indagados pela população sobre a continuidade desse importante serviço, requeiro a mesa ouvido plenário seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. A prefeitura realizou licitação para a contratação de empresa destinada à manutenção de iluminação pública do município? 1. Se sim, qual o nome da empresa? 2. Se não, como será realizada a troca de lâmpadas? A empresa contratada irá disponibilizar atendimento à população por telefone, WhatsApp ou internet. Se sim, informar o número do telefone e site. Sala de Sessões Plenária, vereador Orlando Silva, 6 de outubro de 2021, Paulinho Bola, vereador. Requerimento 416/2021. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que recebi muitas reclamações de munícipes que moram na rua 3, Sítio dos Coqueiros, solicitando melhorias nessa rua, considerando que em dias de chuvas o transtorno é maior, pois essa rua fica intransitável devido ao bairro, impedindo os moradores se deslocarem. Requeiro a mesa ouvido plenário, solicito ao senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. Seria possível o executivo solicitar ao setor competente que façam as melhorias colocando bloquetes na rua 3, Sítio dos Coqueiros? 1. Se sim, quando? 2. Se não, por quê? Sala de Sessões Plenária, vereador Orlando Silva, Paulinho Bola, vereador.
Requerimento 417/2021. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que a Sabesp, nas ocasiões em que realiza manutenção da rede de água ou esgoto, muitas vezes tem a necessidade de efetuar a abertura de pavimentação asfáltica, considerando que não só nas manutenções, como também nas instalações de novas redes, ocorre o mesmo dano à pavimentação. Considerando que morosidade na reposição da pavimentação asfáltica causa diversos transtornos tanto aos condutores de veículos automotores quanto aos pedestres, devido ao risco de acidentes em que os munícipes ficam expostos, é que requer a mesa ouvido plenário seja oficiado a base operacional da Sabesp Alumínio solicitando o seguinte pedido de informações. 1. A Sabesp pode realizar a operação tapa-buracos em caráter de urgência em razão da abertura de pavimentação asfáltica para execução dos serviços? Se sim, quando? Se não, por quê? Sala de Sessões, plenário vereador Orlando Silva, 8 de outubro de 2021, Chico Capoeira, vereador. Requerimento 418/2021. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que são muitas solicitações dos munícipes, não somente pelas redes sociais, mas também em vista ao gabinete e por aplicativo de mensagem instantânea, solicitando uma quadra de boche ao lado do centro comunitário, no bairro Granja Modelo. Considerando que são muitos praticantes desse esporte nesse bairro e que seria uma área de lazer para esses munícipes. Requeiro a mesa ouvido plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. É possível a criação de uma quadra de bocha ao lado do centro comunitário do bairro Granja Modelo? 2. Se sim, quando? 3. Se não, por quê? Sala de Sessões, plenário vereador Orlando Silva, 14 de outubro de 2021. Paulinho Bola, vereador. Requerimento 419/2021. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que são muitas solicitações de munícipes que residem no bairro da Granja Modelo que solicitam uma guarita e um vigilante no centro comunitário da Granja Modelo, considerando que durante a noite vândalos estão depredando esse local ou roubando fios elétricos e componentes hidráulicos, deixando esse local de lazer impraticável. Requer a mesa ouvido plenário seja oficiado o senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. Seria possível o executivo solicitar ao departamento responsável a construção de uma guarita e também a contratação de um vigia para o centro comunitário do bairro Granja Modelo? 2. Se sim, quando? 3. Se não, por quê? Sala de Sessões, plenário vereador Orlando Silva, 14 de outubro de 2021. Paulinho Bola, vereador. Requerimento 420/2021. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que a bandeira representa a soberania e respeito à cultura de uma nação, estado ou município, solicito à mesa, após ouvido o plenário, a seguinte questão a ser levada ao excelentíssimo prefeito. 1. Qual a possibilidade da aplicação das bandeiras nos prédios públicos que dispõem de mastro em nosso município? Caso o prédio não disponha, qual a possibilidade de aquisição de tais adornos? 1.1. Se sim, gentileza informar prazo. 1.2. Se não, gentileza justificar. Sala de Sessões, plenário vereador Orlando Silva, 30 de setembro de 2021. DJ Delcinho, vereador. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, requerimento 421/2021. Com o retorno gradativo das atividades presenciais e os eventos coletivos, surgem alguns questionamentos de munícipes que fazem uso da Biblioteca Municipal, da Escola de Música e do auditório. Isto posto, solicito à mesa, após ouvido plenário, a seguinte questão ao Executivo. 1. Existe planejamento para a reabertura desses espaços ao público? 1.1. Se sim, qual a previsão? 1.2. Se negativo, qual a justificativa? Sala das Sessões, plenário vereador Orlando Silva, 30 de setembro de 2021. DJ Delcinho, vereador. Requerimento 422/2021. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando o retorno das aulas presenciais gradativamente nas unidades escolares da rede municipal de ensino foi marcado para o dia 6 de outubro, considerando que são muitos os alunos que voltarão, porém,
alguns deles encontram algumas dificuldades logo no início das aulas, principalmente no que tange a aquisição de material escolar, essa determinante para o plano de desenvolvimento do aprendizado e formação de cada aluno. É sabido que a nova realidade trazida pela pandemia da Covid-19 impactou financeiramente grande número das famílias aluminenses, e muitos alunos em situação de vulnerabilidade social estão sem condições econômicas para aquisição de itens básicos para acompanhamento das atividades escolares. É que requer a mesa ouvido plenário seja oficiado o Poder Executivo Municipal para que preste as seguintes informações. 1. A Prefeitura Municipal destinou algum kit escolar em função desse retorno presencial? 2. Se sim, quais? Se não, favor explicar motivo. 3. Há possibilidade da Prefeitura Municipal realizar doação também de kit completo de uniforme escolar? Sala de Sessões Plenária, vereador Orlando Silva, 7 de outubro de 2021. Professor Gidiel, vereador. Requerimento 423 de 2021. Excelentíssimo senhor prefeito, senhor presidente, senhores vereadores. Repetindo, requerimento 423 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. As prefeituras da região passam a exigir comprovante de vacinação para que as pessoas tenham acesso aos prédios ou serviços públicos como medida preventiva para que não haja a reinfecção pelo Covid-19. Os funcionários e outras pessoas que trabalham nas repartições públicas, sejam concursados, cargos de comissão ou terceirizados, devem apresentar o comprovante em até 15 dias. Caso contrário, a pessoa será impedida de entrar nesses locais e pode sofrer processo administrativo, correndo o risco de ser exonerado do cargo. Esse novo decreto publicado pelo Poder Público dos municípios também determina que locais que promovam eventos e locais para a prática de atividades esportivas também exijam o comprovante, não só para funcionários, mas para todos os moradores e usuários. No caso do não cumprimento dessas medidas, o organizador do evento ou proprietário do estabelecimento pode ser multado, ter o alvará cassado e o local fechado. Em alguns municípios, todos os moradores acima de 12 anos e que precisam utilizar os espaços e serviços públicos devem apresentar o comprovante ou serão impedidos de entrar. Sabemos que é essencial essa tomada de decisão por parte da Prefeitura Municipal para que não haja mais casos de Covid-19 em nosso município. Diante do exposto, é que requer a mesa ouvido plenário seja oficiado ao senhor Prefeito Municipal para que preste as seguintes informações. 1. O Poder Executivo pode realizar estudos com o setor competente para a elaboração de um decreto que viabilize a implantação de normas preventivas à reinfecção da população pelo Covid-19, como exemplo dos municípios vizinhos? Se sim, quando? Se não, por quê? Sala de Sessões Plenária, vereador Orlando Silva, 14 de outubro de 2021. Professora Meire Barbosa, vereadora. Requerimento 425 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Esta vereadora foi procurada por munícipes e também marcada em redes sociais acerca de alguns problemas que vêm correndo no centro de saúde, mais especificamente relacionados às vacinas de rotina. Segundo os munícipes, há uma grande demora, redução de horário e do número de atendimentos diários. Exercendo o mandato de vereadora, verifiquei que estava ocorrendo e deparei com as informações de que apenas uma funcionária está atendendo a sala citada. Esta funcionária tem alguns problemas de saúde que podem ser agravados com o fato de estar sobrecarregada. Ainda há alguns fatores, como carteiras de vacinação atrasada, que precisam ser atualizadas, demandando tempo e dedicação, entre outros. Costumeiramente, as vacinas eram aplicadas por ao menos 2 funcionários, porém, nos últimos tempos, ocorrem alguns remanejamentos deste para o núcleo de especialização e pronto atendimento, sobrando apenas a funcionária citada acima. É sabido que estes remanejamentos podem ocorrer desde que haja uma substituição ou reposição com uma pessoa treinada para a aplicação das vacinas. Diante do exposto,
é que requer a mesa ouvido plenário seja oficiado ao senhor prefeito municipal, nos termos do ato da presidência 01/2019, para que preste as seguintes informações. 1. O Poder Executivo pode, após estudos por parte do Departamento de Saúde Municipal, solicitar a contratação de profissionais qualificados para o setor de vacina? Se sim, quando? Se não, por quê? 2. O Poder Executivo pode, quando haver remanejamento, assumir a responsabilidade de treinar outro profissional para o setor de vacina? Se não, por quê? Sala de sessões, plenário vereador Orlando Silva, 18 de outubro de 2021, professora Meire Barbosa, vereadora. Peço para discutir o requerimento, prefeito. Uma parte. Pois é. É com bastante frequência que nós somos marcados em redes sociais e eu gosto, inclusive, que isso aconteça, porque, no meu caso aqui, né, e de outros vereadores, a gente tem outras funções também, né, eu continuo lecionando, e fica difícil acompanhar e saber tudo o que acontece no município. E as redes sociais, elas vêm fazendo um papel muito importante de comunicação. Né? Tem algum problema, o munícipe vai lá e expõe, e a gente vai verificar o que acontece. Acho que sexta-feira, uma munícipe, a Fernanda Romão, ela esteve no pronto atendimento para vacinar a filha dela, e ela não conseguiu ser atendida, porque o horário estava próximo, né, do horário de almoço, e não teve êxito, porque já tinha crianças na frente, enfim. E aí, como é de costume, né, quando nós somos acionados, nós vamos verificar o que aconteceu. E foi o que eu fiz. Conversando com funcionários, né, fui até o centro de saúde, e eu verifiquei, porque assim, eu acho que o vereador ele tem uma responsabilidade muito grande, às vezes, de mediar a situação, de entender o lado, né, os dois lados, o lado do munícipe e o lado do funcionário. E aí eu me deparei com um problema lá na sala de vacinação que foi causado pelo prefeito. Né? O problema foi causado pelo prefeito. O que acontece? Sempre que eu fui me vacinar, eu tomo minhas vacinas de rotina como professora, sempre existiam 2 funcionários, ao menos, na sala de vacinação. Hoje, só tem uma funcionária que está com alguns problemas de saúde, está ainda cada vez mais nervosa, porque ela está fazendo todos esses atendimentos sozinha, e esse problema de saúde, que é cardíaco, vem se agravando de tanto... de toda essa situação que ela foi colocada. Por que eu disse que foi o prefeito? Existiam, né, haviam outros funcionários lá no departamento que foram remanejados. Né? Eles pedem para o prefeito, porque a gente entende que quer uma condição salarial melhor, e trabalhando no pronto atendimento isso acaba acontecendo porque tem escala. Enfim, o problema não é o funcionário que pediu para ser remanejado. Todo mundo, quando trabalha no ambiente, procura e pretende ir para lugares melhores de remuneração, de condição de trabalho, enfim. O problema é o prefeito acatar esse pedido e tirar simplesmente o funcionário de lá, a ponto dessa pessoa que está trabalhando hoje, lá na sala de vacinação, está trabalhando sozinha. Então, pensem, gente, a vacina ela não é uma coisa simples de aplicar. Primeiro, que são frascos pequenos, a maioria na cor verde, né, eu verifiquei isso lá, a maioria na cor verde, são letras que são escritas de forma pequena, então tem que ter uma responsabilidade, tem que ter um treinamento, não é uma injeção qualquer, né? Imagina vacinar uma criança errada. Muitas pessoas chegam com a carteira de vacinação atrasada, então é uma pessoa para ser atendida, mas são 4, 5 vacinas que essa funcionária tem que preparar, tem que aplicar, né, para poder atender ali a demanda do munícipe. Enfim, eu acho que a grande questão de tudo isso, e na administração pública a gente tem a questão da eficiência, e a gente sabe que isso é básico, né? Se eu vou tirar um funcionário do lugar, qual é o outro funcionário que vai ser colocado? Esse funcionário foi treinado? Porque não adianta colocar ali para a pessoa que está exercendo a função fazer o treinamento, porque não vai dar tempo.
Então, o que acontece, gente? Vai retirar? Tudo bem, não tem problema, retira. O funcionário quer trabalhar em outro lugar, tem condição, mas coloca outro funcionário no lugar. E essa senhora, ela fica agora passando por esses transtornos. A reclamação da Fernanda, inclusive, é que estava chegando perto do horário de almoço dessa pessoa que aplica. Ou seja, se tivesse duas pessoas, uma almoçaria num horário, outra almoçaria no outro, a sala nunca ia ficar descoberta. Isso é básico. Isso é básico. Eu vou tirar um funcionário daqui, eu vou colocar outro. Eu vou remanejar, eu vou mudar, eu vou treinar, eu vou chamar de concurso. Foi questionado isso, por que não chama se tem concurso vigente? Foi dito que não se pode chamar porque tem lei. Isso não é verdade, porque quando tem vaga, pode ser chamado sim. A funcionária que saiu foi uma funcionária que aposentou. Então, gente, tudo isso tem que ser evitado na cidade, porque aí fica de um lado população que não é atendida e fica do outro lado, a funcionária também sofrendo por uma coisa que não é culpa dela. Então, prefeito, por favor, eu oficiei hoje, além do requerimento, eu mandei um ofício também para o senhor, providencie uma funcionária para ajudar essa que está lá sozinha. Todos esses problemas podem ser evitados, gente, todos. É só fazer a coisa certa. Obrigada e desculpa estourar o tempo. Em discussão, o requerimento. Prossiga, professor Gidiel. Gostaria de dar uma boa noite aos vereadores, na pessoa do presidente, à população presente, aos internautas. É um requerimento de muita importância, tendo em vista que realmente a questão da gestão da saúde pública, nós temos que ter uma preocupação. Eu também recebi reclamação, só que a pessoa falou que foi uma amiga que deixou de ser vacinada. Eu acho que nesse momento que nós já temos a rotina das vacinas normais já estabelecida, e agora nós temos a questão da pandemia, que nós precisamos não ter uma falha na gestão, na questão de atendimento à população. O cidadão ou a cidadã não pode ficar à mercê de um erro de gestão, uma falha que não tem gente suficiente e preparada para a aplicação da vacina, principalmente agora nesse momento de pandemia, da vacina contra o Covid-19. Nós temos profissionais na cidade, nós temos enfermeiros, auxiliares de enfermagem, temos técnicos, que poderia muito bem ser sanado através de um contrato por prazo determinado, tendo em vista a pandemia, e nós não deixarmos faltar o profissional para atender a população. Então, prefeito, gostaria que houvesse uma reunião com os gestores da saúde para que realmente evite essa situação que realmente é desgastante, frustra o cidadão que vai até o centro de saúde para ter a sua vacina aplicada e não é feita porque não tem um profissional preparado adequadamente, não por falta da vacina, e agora por falta do profissional qualificado. Então fica a sugestão de conversarmos com o setor aí da saúde e ter essa preocupação de ter gente, inclusive, suplente e preparado para suprir a necessidade eventual de um funcionário que, de repente, seja deslocado do seu local de trabalho. Por isso, a nossa preocupação, que não aconteça mais e que continue efetivamente trabalhando com qualidade e não deixando a população à mercê de uma falta de um funcionário. Continue em discussão o requerimento. Peço para discutir, presidente. Prossiga, 5 minutos com a parte. Boa noite a todos. Reforçando o requerimento da professora Meire, a gente entende que esse momento de pandemia, o atendimento ele precisa ser mais eficaz, ser um pouco mais rápido, até porque estamos falando de contaminação. Então, o paciente, o público, ele precisa ter um atendimento mais rápido, é uma lógica. Então, diretor seu Paulo, tomar providência para que o atendimento ele seja mais eficaz. Dá uma olhada com carinho aí no requerimento da professora Meire para que o público não sofra
com esse atendimento e o servidor também não se sinta sobrecarregado. É muito provável que o servidor também que está ali fazendo essa vacinação, ele tem as suas limitações. Então, ele precisa também aí de um apoio maior. Obrigado. Continue em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, votação nominal. Paulinho Bola. Aprovo. Chico Capoeira, aprovo. Jean Delite. Aprovo. Rivera. Professora Meire. Aprovo. Adilson Balduino. Aprovo. DJ Delcinho. Aprovo. Professor Gidiel. Aprovo. Requerimento 425, aprovado por 8 votos a 0. Solicito a leitura das indicações dos senhores vereadores. Indicação número 309, 2021. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. O vereador que essa subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal o seguinte pedido de providências: realizar limpeza, pintura e reforma geral nos pontos de ônibus de alvenaria do município. Sala de sessões plenária, vereador Orlando Silva, 8 de outubro de 2021, Chico Capoeira, vereador. Indicação 310 de 2021. Indicamos ao senhor prefeito municipal que, junto ao departamento competente, realize estudos para a futura construção de uma creche municipal no bairro Figueiras. Sala de sessões plenária, vereador Orlando Silva, 14 de outubro de 2021, professor Gidiel, vereador. Indicação número 311, 2021. Indicamos ao senhor prefeito municipal que, junto ao departamento competente, proceda com urgência a desobstrução do canal de captação de águas pluviais instalado na rua Eva da Conceição Roberto, no bairro Figueiras, conforme foto anexo. Sala de sessões plenária, vereador Orlando Silva, 14 de outubro de 2021, professor Gidiel, vereador. Indicação 312 de 2021. Indicamos ao senhor prefeito municipal que, através do departamento competente, proceda, após a tramitação regimental em caráter de urgência, implantar redutor de velocidade lombada em frente ao restaurante do senhor Antônio Matias, do bairro Figueiras. Sala de sessões plenária, vereador Orlando Silva, 14 de outubro de 2021, professor Gidiel, vereador. Indicação número 313 de 2021. Indicamos ao senhor prefeito municipal que, junto ao departamento competente, realize estudos para a futura construção de uma unidade básica de saúde, UBS, ou pronto atendimento no bairro Figueiras. Sala de sessões plenária, vereador Orlando Silva, 14 de outubro de 2021, professor Gidiel, vereador. Indicação 314 de 2021. Indicamos ao senhor prefeito municipal que, junto ao departamento competente, realize a manutenção dessa via localizada no bairro Figueiras, passar máquina patrol, motoniveladora e realizar a colocação de cascalhos, conforme a foto em coqui. Sala de sessões plenária, vereador Orlando Silva, 15 de outubro de 2021, professor Gidiel, vereador. Indicação 315 de 2021. Indicamos ao senhor prefeito municipal que, através do departamento competente, realize o espaço localizado na rua Alzira Rodrigues Carvalho, no bairro Figueira, com a instalação de bancos, lixeiras para coleta seletiva, playground e equipamentos de academia ao ar livre, bem como o plantio de vegetação correta na localidade. Sala de sessões plenária, vereador Orlando Silva, 14 de outubro de 2021, professor Gidiel, vereador. Indicação 316 de 2021. Indicamos ao senhor prefeito municipal que, através do departamento competente, proceda em caráter de urgência a pavimentação com bloquetes estavados, bem como uma rede de drenagem de água pluvial na rua Maria da Silva Pereira, do bairro Roncinha. Sala de sessões plenário, vereador Orlando Silva, 15 de outubro de 2021, professor Gidiel, vereador. Indicação 317 de 2021. Indicamos ao senhor prefeito municipal que, através do departamento competente, proceda em caráter de urgência a pavimentação da rua 8, no bairro Figueiras, com assentamento de bloquetes estavados ou pavimentação asfáltica. Sala de sessões plenária, vereador Orlando Silva, 15 de outubro de 2021,
Professor Gidiel, vereador. Indicação 318/2021. Indicamos ao senhor prefeito municipal que, junto ao departamento competente, procedam com urgência à instalação de sargentões do lado oposto da via principal do bairro Figueiras, antecedendo a Rua Eva da Conceição Roberto, conforme foto em anexo. Sala de sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 14 de outubro de 2021. Professor Gidiel, vereador. Indicação 319/2021. Indicamos ao senhor prefeito municipal que, através do departamento competente, realizar estudo para futura aquisição e distribuição gratuita de uniformes escolares completos para os alunos da rede municipal de ensino. Sala de sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 6 de outubro de 2021. Professor Gidiel, vereador. Estamos ao tema livre, 15 minutos com a parte, com a vereadora professora Meire. Na verdade, boa noite a todos, né? Todos estão presentes, assistindo. Na verdade, eu vim hoje aqui no Tema Livre para poder falar um pouquinho para vocês do Dia Municipal da Arrecadação de Alimentos, que acontece aqui no município desde o ano de 2019, e fazer um convite para os vereadores também para participar dessa arrecadação, né? Não sei se os senhores já acompanharam em outros momentos. No ano de 2019, nós fizemos uma lei, fizemos a arrecadação em uma lei municipal, né, que foi de autoria de todos os vereadores, e essa arrecadação ela aconteceu nesse primeiro momento, foi entregue para o Departamento de Desenvolvimento Social, foi um sucesso, né? Nós arrecadamos naquele momento quase 4 toneladas de alimentos, e no ano passado, acabou acontecendo em dezembro, por causa das eleições, né, que foi em novembro, e aí foi no dia 12 de dezembro, e também a arrecadação, mesmo com pandemia, acho que chegou a quase 3 toneladas, se eu não estou enganada. Só que ano passado foi uma parceria com a ABAPAI, né, com a ONG, né, que eles tocam lá o Mercado Solidário, e esse ano nós já estamos em conversa, já estamos com um grupo, determinando datas, e gostaria de convidar os senhores que participem. O Jean participou ano passado conosco, a Dilson, né, participou, e o Bola, se eu não me engano, foram os que participaram conosco. E nós gostaríamos de convidá-los esse ano também para que fizesse essa participação, porque é um projeto que, e até nós deixamos para fazer no ano passado, depois da eleição, porque ele não é um projeto político, ele é um projeto de arrecadação de alimentos, independente de quem esteja no mandato. Nessas conversas que nós já tivemos essa semana, os vereadores da legislação passada também estão participando, porque foi uma ação que nós nos afeiçoamos e vimos que dá resultado, principalmente final de ano, que a gente sabe que é uma época mais que as pessoas estão mais solícitas, né, estão mais com esse afeto, com essa coisa de Natal, e a gente sempre conseguiu bons frutos e que manteve a nossa cidade nessa transição de janeiro e fevereiro, que são meses difíceis por questões de recurso, até pela própria prefeitura. Tá? Então fica aqui o convite, gostaria que os senhores participassem conosco esse ano, e só para lembrar a data, e que vai ser divulgado, né? Que existe essa lei precisa ser cumprida, ela não pode ser esquecida, e a data vai ser divulgada posteriormente. Obrigada. Como combinado, nós peço para suprimir o intervalo regimental. Coloco em discussão o pedido da professora Meire. Em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Ninguém querendo se manifestar, que permaneçam sentados, aqueles que forem contra, que se levantem. Aprovado por 9 votos a 0, a suspensão do intervalo regimental. Vamos, então, agora à ordem do dia. E temos discussão única do projeto de lei 32/2021, que dispõe sobre a denominação de logradouro público, que especifica. Solicito ao senhor secretário e vereador a fazer a leitura do projeto de lei. Projeto de lei número 33/2021. Dispõe sobre denominação de logradouro público, que especifica. Câmara Municipal de Alumínio aprova. Artigo 1º.
fica denominada de Rua João Carlos Aparecido Pereira, a via pública localizada nesse município, conhecido como 8, no sítio bairro Santa Rita, conforme coloquei anexo, fica fazendo parte integrantes da presente. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala de Sessões, plenário, vereador Lando Silva, 29 de setembro de 2021. Paulinho Bola, vereador. Justificativa. O senhor João Carlos Aparecido Pereira nasceu e viveu até seus últimos dias nesse município. Casado, pai de 2 filhas, munícipe participativo, que muito fez para esse município. Participou ativamente no esporte e lazer, fazendo por merecer essa homenagem. Paulinho Bola, vereador. Coloco em discussão o projeto de lei 32/2021L. Votação nominal. Doutor Prete. Aprovo. Paulinho Bola. Aprovo. Chico Capoeira. Aprovo. Jean Delite. Aprovo. Rivera. Aprovo. Professora Meire. Aprovo. Adilson Balduino. Aprovo. DJ Delcinho. Aprovo. Professor Gidiel de Carvalho. Aprovo. Projeto de lei 32/2021L, aprovado por... Projeto de lei número 33/2021L, aprovado por 9 votos a 0. Passamos, então, à discussão única do projeto de lei 32/2021, que dispõe sobre a denominação de logradouro público que especifica. Solicito ao senhor secretário a fazer a leitura do projeto de lei. Projeto de lei 32/2021. Dispõe sobre denominação de logradouro público que especifica. Câmara Municipal de Alumínio aprova. Artigo 1º. Fica denominado de Rua Benedito Machado, a via pública sem denominação, localizada nesse município, conhecido como Rua de Servidão, do bairro Sítio São Miguel, conforme coloquei anexo, que fica fazendo parte integrante da presente. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala de Sessões Plenária, vereador Orlando Silva, 27 de setembro de 2021. Paulinho Bola, vereador. Justificativa. Benedito Machado mudou-se muito cedo para a cidade de Alumínio, vindo da cidade de Maracaí. Trabalhou até se aposentar na indústria Companhia Brasileira de Alumínio, muito fez pela cidade de Alumínio. Trabalhou por muitos anos como voluntário, ajudando as pessoas mais carentes. Paulinho Bola, vereador. Coloco em discussão. Coloco em votação nominal. Doutor Prete. Aprovo. Paulinho Bola. Aprovo. Chico Capoeira, aprova. Jean Delite. Aprovo. Rivera. Aprovo. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Adilson Balduino. Aprovo. DJ Delcinho. Aprovo. Professor Gidiel de Carvalho. Aprovo. Discussão única do projeto de lei 32/2021, aprovado por 9 votos a 0. Discussão única do projeto de lei 34/2021, que proíbe a utilização de verbas públicas no âmbito do município de Alumínio em eventos que promovam a sexualização de crianças e adolescentes e da outras providências correlatas. Solicito ao senhor secretário, vereador, a fazer a leitura do projeto de lei. Projeto de lei número 34/2021. Proíbe a utilização de verba pública no âmbito do município de Alumínio em eventos que promovam a sexualização de crianças e adolescentes e da providências correlatas. Câmara Municipal de Alumínio aprova. Artigo 1º. Fica proibida a utilização de recursos públicos no âmbito do município de Alumínio em eventos que promovam de forma direta ou indireta a sexualização de crianças e adolescentes. Artigo 2º. Os eventos públicos ou patrocinados pelo poder público, sejam para pessoas jurídicas ou físicas, devem respeitar as normas legais que proíbem a divulgação ou acesso de crianças e adolescentes
a apresentações presenciais ou remotos de imagens, músicas ou textos pornográficos ou obscenos, assim como garantir a proteção face a conteúdos impróprios ao desenvolvimento psicológico. Parágrafo 1º. A proibição de que trata o capítulo deste artigo se aplica a, primeiro, qualquer material impresso, sonoro, digital, audiovisual ou imagem entregue ou colocado ao acesso de crianças e adolescentes, bem como folders, outdoors ou qualquer outra forma de divulgação em local público ou evento listado, produção cinematográfica ou peça teatral autorizada ou patrocinada pelo poder público, inclusive mídias ou redes sociais. Segundo, editais chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa, de economia solidária, de produções audiovisuais, de manutenções culturais, bem como a realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais. 3. Espaços artísticos e culturais, microempresas ou pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias que recebam auxílio ou patrocínio do poder público. Parágrafo 2º. Para efeitos dessa lei, consideram-se pornográficos todos os tipos de manifestações que firam o pudor, materiais descritos no parágrafo 1º que contenham linguagem vulgar, imagem erótica, de relação sexual ou ato libidinoso, obscenidade, indecência ou exibição explícitas de órgãos na intenção de estimular a excitação sexual. Artigo 3º. Ao contratar serviços e adquirir produtos de qualquer natureza, bem como patrocinar eventos ou espetáculos públicos ou programas de rádio, televisão ou redes sociais, a administração pública direta ou indireta fará constar cláusula obrigatória de respeito ao disposto no artigo 2º desta lei, pelo contrato patrocinado ou beneficiado. Artigo 4º. O serviço público obedecerão às normas estabelecidas pela Constituição Federal, pela Constituição Estadual, ao Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, ao Conselho Municipal de Educação e à legislação vigente e ao disposto nessa lei, especialmente os sistemas de saúde, de direitos humanos, de assistência social, de cultura e de educação. Artigo 5º. Qualquer pessoa física ou jurídica poderá comunicar à administração pública e ao Ministério Público os casos de violação ao disposto nessa lei. Parágrafo único. O servidor público que tiver ciência da violação ao disposto nessa lei deverá comunicar ao Ministério Público e havendo seu superior. Artigo 6º. Em caso de descumprimento desta lei, o infrator estará sujeito à multa mínima correspondente ao valor de 2.820 unidades fiscais de referência no município de Alumínio, o firma, podendo chegar ao máximo de 7.043 unidades fiscais de referência do município de Alumínio, firma, bem como a impossibilidade de realizar pelo prazo de 5 anos eventos públicos que dependam de autorização do poder público. Parágrafo 1º. A penalidade prevista no capítulo se aplica para a pessoa jurídica ou física que receber verba pública para realizar de determinado evento e, posteriormente, venha promover a sexualização de crianças e adolescentes. Parágrafo 2º. O valor da multa prevista deverá seguir os seguintes requisitos. 1. Magnitude do evento. 2. O impacto do evento na sociedade. 3. Quantidade de participantes. 4. A ofensa realizada. 5. A utilização ou não de dinheiro público. Parágrafo 3º. No caso da utilização de dinheiro público, o valor da multa a ser aplicada conforme previsto no capítulo não poderá ser inferior a 2.820 unidades fiscais de referência do município de Alumínio, firma, além de ser obrigatório a devolução de todos os valores públicos destinados. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala de sessões,
Vereador Orlando Silva, 2 de setembro de 2021. Jean Delite, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Siga 15 minutos com a parte. Peço que leia o parecer jurídico. Após a leitura da justificativa, será lido. Justificativa. O intuito desse projeto é evitar que em eventos públicos ou patrocinado com dinheiro público seja promovido conteúdo que estimule ou banalize a sexualização, expondo crianças e ou adolescentes a ambiente impróprio, contrário aos valores da família. O projeto visa garantir a plena execução do disposto no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Federal 8.069/90, assegurando que crianças e adolescentes não sejam expostos a ambientes inapropriados ao seu desenvolvimento, considerando-se criança, para os efeitos dessa lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos, e adolescentes aquele que entre 12 e 18 anos de idade. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, como absoluta prioridade, a valorização da infância e da adolescência e proteção, principalmente no que tange ao combate à pedofilia, à sexualização precoce e aos mecanismos que possam causar algum tipo de danos ao desenvolvimento. Não obstante, ressalto que não se trata de censura a qualquer tipo de arte ou publicação. Essa propositura foi construída a partir do princípio de preservar a criança e adolescentes e evitar conflitos indesejados e constrangimento familiar. Esse projeto baseia-se no projeto de lei número 318/2021, de autoria da deputada estadual Letícia Guiar. Faço do exposto, solicito o apoio dos nobres pares para que o projeto de lei seja analisado e aprovado por esta Casa. Jean Delite, vereador. Solicito a leitura do parecer jurídico sobre o projeto de lei. Parecer número 139/2021 ao projeto de lei número 34/2021. Senhor presidente, senhores vereadores, trata o projeto de lei, ora analisado, de número 34/2021/L, de autoria do vereador Jean Delite, da proibição da utilização de verba pública em eventos e serviços que promovam a sexualização de crianças e adolescentes. Projeto de lei com o mesmo tema já havia sido apresentado pelo nobre vereador Jean, que tinha o número 29/2021-L. O autor pediu o arquivamento deste e então apresentou o projeto de lei, ora analisado, com modificações pontuais, mas que não alteram o objetivo daquele que foi arquivado. Algumas das alterações são fruto das mesmas conversas com seus nobres pares, segundo nos parece. Mesmo assim, sempre ressaltamos o mérito da decisão pela aprovação ou rejeição da proposta ficará sempre ao critério dos nobres edis. No mais, em que se pensa as opiniões divergentes, as quais respeitamos profundamente, mantemos as nossas posições exageradas no parecer sobre o projeto de lei número 29/2021-L, pela possibilidade jurídica da análise da propositura pelo plenário quanto ao seu mérito. Salvo o melhor juízo, é nosso parecer. Alumínio, 18 de outubro de 2021, José Augusto Pinto do Amaral, diretor jurídico. Coloco em discussão o projeto de lei 34/2021. Peço para discutir, senhor presidente. 15 minutos com a parte. Boa noite, senhores vereadores, internautas, pessoas que estão no plenário. Esse projeto de lei, a gente deixou bem claro que não vai ser em salas de aula, não vai ter interferência nenhuma em literatura ou aulas de biologia, são somente para vetar que eventos públicos ou eventos patrocinados com dinheiro público, né, não seja para ser promovido, né, ou que estimule ou banalize
sexualização, expondo as crianças, né? Então, eu conversei com os demais vereadores, fiz algumas alterações onde deixava a duplo sentido, né? Então, arquivei aquele outro projeto e incluí esse projeto com as alterações que vários vereadores auxiliaram também para deixar um projeto assim que não deixa uma duplo sentido, né? Então, peço colaboração dos demais pares, né, para que possa estar aprovando, né, e deixando bem claro que não está acontecendo nada disso nessa gestão, né? A gente está usando o princípio da prudência, que ninguém sabe, né, daqui a uns anos como que vai ser. Desejar, muito obrigado. Continue em discussão. Peço para discutir o projeto. Prossiga, professora Meire, 15 minutos com a parte. Quem acompanha as sessões aqui sabe que no primeiro projeto, né, Jean, eu até me alterei um pouco, depois me desculpei com o Jean, porque é uma pessoa que eu gosto muito, tenho em alta estima aqui, mas a gente diverge de alguns posicionamentos, né? E isso é muito natural, isso é ideal, inclusive, que aconteça dentro de uma Câmara, porque todas as pessoas têm que ser representadas aqui, você representa a sua parcela, eu represento a minha, enfim. E, a partir daquela discussão, eu coloquei o meu ponto de vista, que achava que o projeto poderia atrapalhar o trabalho, né, dentro da sala de aula, porque a gente sabe que a lei ela é interpretativa, e em alguns momentos ela pode ser usada não como quem fez a lei imaginava, mas ela pode ser usada de maneira a causar algum dano e sempre acaba estourando dentro de sala de aula. Queria te cumprimentar, Jean, pela maturidade de arquivar esse projeto, né, de rever, de ouvir, de conversar, né? É assim que a gente constrói, é assim que a gente constrói o caminho político, né? Ouvindo, entendendo, respeitando, né? E hoje, com os termos que você retirou, apesar de eu ainda ter resistência com algumas coisas, com visão de arte, a gente já conversou sobre isso, mas hoje, com os termos que você retirou, com essa questão de ter deixado essa parte didática e escolar, que já é protegida por lei, né, para que não seja feito uso de nada indevido, eu me sinto confiante para votar favorável ao projeto. Então, na verdade, eu gostaria de agradecer por ter nos ouvido, né? Apesar das ressalvas, eu entendi a intenção, e hoje essa intenção, com os ajustes que você fez do projeto, ela está mais clara, né? Eu consigo entender de fato e ter a confiança de votar sem que cause nenhum dano à liberdade dos professores de trabalhar, né? Dentro, lógico, dos limites, dentro do que é previsto, e que não seja usado como um meio de limitação para esses profissionais. Tá? Então, agradeço, obrigada, e são essas as minhas considerações. Coloca em discussão. Peço para discutir o projeto, senhor presidente. 15 minutos com a parte. Boa noite, senhores vereadores, senhores munícipes presentes, população que nos assiste via internet, população essa que eu reverencio por estar aqui representando-os, e quero parabenizar o Jean pela coragem de abordar um projeto tão polêmico, pelo momento que nós estamos vivendo no nosso país, pelo momento que nós estamos vivendo no mundo, aliás, onde existe um levante de confusão dos princípios da família, e é de grande importância trazer isso para o nosso município, como bem disse o nosso amigo vereador Jean, pelo princípio da prudência, estarmos nos antecipando para que esse tipo de ato não venha ser realizado no nosso município, porque nós vemos que em outros lugares isso já tem acontecido. Existe uma estratégia que, infelizmente, tenta confundir a cabeça das pessoas. Os pais que veem seus filhos sair para os eventos não sabem o que os filhos podem trazer de volta. Nós sabemos que existe aí um processo de inversão de valores, onde o que é certo, o que é tradicional dentro da família brasileira tem gerado uma confusão, e nós não podemos deixar que isso aconteça, principalmente nós, quanto representantes públicos. Mais uma vez, quero cumprimentar meu amigo e companheiro Jean, da Elite, por esse projeto,
e me coloco à disposição para que nós possamos desenvolver mais atividades que possam aí ajudar que os princípios da família sejam mantidos e preservados. São essas as minhas colocações, senhor presidente. Continua em discussão, projeto de lei 34/2021. Pela ordem, senhor presidente. Prossiga. Vamos discutir o projeto. 15 minutos com a parte. Boa noite a todos, internautas aqui, os que estão presentes aqui no plenário, os nobres vereadores. Considero importante, né, a iniciativa do nosso nobre vereador Jean, e quero de antemão, né, registrar o meu apoio e o voto favorável. Entendo ser relevante e ressaltar que o nobre vereador, após a apreciação, né, pelos demais pares aí, do projeto de lei 29 de 2021 com a ponderação, né? Então, fez alguns ajustes no texto para melhor esclarecer sua proposta, a qual apresenta o projeto hoje em pauta aí. Nobre vereador Jean, a gente, como nas vezes que nós já conversamos, né, desde o início aí, me coloquei a favor, né, pelo projeto apresentado e reitero hoje, então, esse voto aí favorável aí, né, pelo projeto aí. Essas são minhas considerações aí. Continua a discussão. Pela ordem, presidente. Prossiga. Peço para discutir 15 minutos com a parte. projeto. Primeiro, parabenizar o Jean pela coragem. Sabíamos que, de primeiro momento, o projeto ele teve que ter algumas adequações no texto, né, como o Adilson já mencionou aí, porém era algo que sabíamos que devia colocar em pauta. Então, eu como um artista de rua, um mestre de capoeira, eu prezo pela visão da arte, mas prezo também pelo não ataque à família, tá? A gente que mexe com criança, trabalha com criança, sempre está ali protegendo, sempre está ali tendo aquela cautela, e é claro que o projeto ele deveria ter, sim, algumas alterações para que não atrapalhasse no momento dos estudos, né? Então, desde já justifico aqui o meu voto, tá? O sim, o meu apoio ao seu projeto. E é isso, presidente. Continua em discussão o projeto 34/2021. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, passamos à votação nominal. Paulinho Bola. Aprovo. Chico Capoeira, aprovo. Jean Delite. Aprovo. Rivera. Aprovo. Professora Meire. Aprovo. Adilson Balduino. Aprovo. DJ Delcinho. Aprovo. Professor Gidiel. Aprovo. Discussão única do projeto de lei 34/2021, aprovado por 8 votos a 0. Discussão única da moção número 14/2021, de aplauso à empresa MPJ, manutenção e montagem industrial. Solicito ao vereador secretário a fazer a leitura do projeto de lei. Moção número 14/2021. Moção de aplauso à empresa MPJ, manutenção e montagem industrial. Senhor presidente, senhores vereadores, em plena crise econômica causada pela pandemia da coronavírus, temos no município de Alumínio a empresa MPJ, manutenção e montagem industrial, que emprega 283 funcionários, sendo que 110 residem no município de Alumínio. Considerando que se trata de empresa forte, bem administrada e que vem demonstrando que veio realmente para investir e crescer junto com o município, considerando que os proprietários são empreendedores natos, pois têm o dom de interagir rapidamente com os múltiplos desafios que a competitividade do mercado apresenta. Considerando que em tempos atuais, onde a geração de emprego é algo escasso, ter esse tipo de empresa no município, com a expectativa de arrecadação tributária e geração de emprego, merece por parte dessa legislativo o reconhecimento e o aplauso. Diante do exposto, uma manifestação, moção de aplauso à empresa MPJ, manutenção e montagem industrial, representados pelos sócios senhores Emanuel Rocha Pacheco e Josmar Henrique Duarte. Fica a moção à disposição dos senhores vereadores que acharem por bem
assinar o documento no intuito de enobrecer esta singela homenagem prestada à empresa MPJ Manutenção e Montagem Industrial. Sala de sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 29 de setembro de 2021. Chico Capoeira, vereador. Paulinho Bola, vereador. Rivera, vereador. Coloca em discussão. Peço para discutir o projeto, senhor presidente. Prossiga 15 minutos com a parte. No momento de pandemia em que nós estamos vivendo, ver uma empresa como essa andar na contramão da crise, onde nós vimos uma quantidade muito grande de pessoas desempregadas, é realmente um grande orgulho ver uma empresa como essa dentro da nossa cidade evoluindo dessa maneira. Quero parabenizar os 3 vereadores pela moção de aplauso. Me coloco à disposição para assinar também, caso me permitam. Mas muito além de ver essa empresa evoluindo dessa maneira, criando empregos, trazendo prosperidade para famílias, movimentando a economia do nosso município, vale ressaltar que essas 2 pessoas, os 2 proprietários dessa empresa, são filhos da nossa cidade. São ex-trabalhadores da CBA, que se aposentaram, completaram a sua vida profissional lá dentro, e quando saíram, resolveram continuar investindo na sua vida profissional. Hoje, nós encontramos por diversas vezes anúncios, professor Gediel, de vagas de emprego para profissionais adentrarem essa empresa. O que me entristece, mas ao mesmo tempo me alimenta de esperança, é que, por um lado, a tristeza é por não encontrar profissionais capacitados. Por outro, nos alimenta com a esperança de buscar cada vez mais oportunidades para essas pessoas, seja no governo federal ou no governo estadual, os programas de capacitação profissional, para que nós possamos ter as novas gerações ocupando espaços profissionais dentro dessas empresas. Então, essas são as minhas colocações. Parabéns mais uma vez e que Deus continue abençoando a todos nós e que a nossa cidade continue crescendo e trazendo mais emprego e prosperidade às famílias. Continua em discussão a moção 14/2021. Coloco em discussão. Coloco em votação nominal. Paulinho Bola. Aprovo. Chico Capoeira, aprovo. Jean Delite. Aprovo. Rivera. Aprovo. Professora Meire. Aprovo. Adilson Balduino. Aprovo. DJ Delcinho. Aprovo. Professor Gidiel. Aprovo. Discussão única da moção 14/2021, aprovada por 8 votos a 0. Anuncio a ordem do dia da próxima sessão. Primeira discussão do projeto de lei 26/2021, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Alumínio para o período de 2022 a 2025 e da outras providências. Discussão única do projeto de lei 27/2021, que estima a receita e fixa as despesas do município de Alumínio para o exercício 2021. Discussão única do projeto de resolução 22/2021. Tribuna Livre, convido a senhora Sônia Bueno de Almeida a fazer uso da tribuna. O tema: atendimento da saúde do município de Alumínio. 15 minutos com a parte. Boa noite a todos. Se eu falar alguma coisa fora do contexto, por favor. Eu vim aqui pedir melhorias na área da saúde. Coisas simples e viáveis. Questão de boa vontade. O atendimento no centro de especialidades é uma dificuldade enorme para você conseguir um atendimento lá. Nem o telefone eles atendem. Você não consegue agendar uma consulta. A funcionária que decide quando ela vai abrir a agenda para você poder marcar a consulta. E a pessoa que trabalha, que tem aquele dia para agendar, não pode. Não é simples, igual o posto de saúde. Você chega no posto, ela fala, tenho para dezembro, tal dia. Não, ela não, é o dia que ela quer agendar sua consulta. No Itararé falta dentista, estava sem médico até agora, pouco tempo. Tiraram os equipamentos odontológicos lá do Itararé, não tem.
O clínico geral começou a atender agora, esses dias. O carro que transporta os pacientes idosos com dificuldade, que vão fazer curativo, eles esperam 2, 3 horas, 4, 5 para ir embora para casa. Eles têm muita dificuldade lá. O centro odontológico também é um descaso total. Eu estou falando porque estou com um protocolo lá. Ninguém me responde. Olhei, ninguém me respondeu até ontem. Eles te distratam lá, o atendimento é péssimo. Claro que tem os funcionários bons. Eu levei meu filho lá. Só que, geralmente, eu vou no particular. Eu levei meu filho lá porque o chefe da saúde pediu para eu levar. E falou para eu relatar para ele. Eu cheguei lá, tinham dado férias para 2 funcionárias que atendem criança, e o dentista falou para mim que eu que me virasse, que ele não atende criança. Mas depois de uma boa conversa, ele me atendeu, mas atendeu a mim. Mas eu não quero que atenda só a mim, o povo tem direito. Todo mundo tem direito à saúde, todo mundo tem direito ao respeito. E eles humilham você para depois achar que se vão te atender ou não. E eu estou desde maio tentando uma consulta no centro de especialidades. O dia que ela conseguir agendar, o médico não foi, ela não me reagendou. Eu tenho que esperar o dia que ela for abrir a agenda. E é um dia só. O centro odontológico, fui lá. O dia que eu fui, com meu filho, retornei para terminar o tratamento, estava sem água, fazia 2 dias. Eu reclamei. Não foi, vereador, que reclamei? Aí falaram que não, que estava tudo bem. Ó, vim aqui, não achei ninguém na saúde, não achei. Era entre 12h30 e 2h da tarde. Não achei ninguém para reclamar. Então, o atendimento ao público não teve, né? E o povo vai correr para onde? Eles não sabem o que fazer. Não tem quem socorra. Não tem um auxílio, não tem um apoio de ninguém. A saúde já foi muito boa. Muito boa em Alumínio. Eu não sei, coisa simples de se fazer. E não estão fazendo. Os funcionários, eles esquecem que eles são funcionários do povo, pago pelo povo. Eles querem fazer o que eles acham que é o certo. Hoje eu não vou te atender, amanhã eu te atendo. Infelizmente, está uma coisa feia de ver. E eu gostaria de saber também que se a gente vê alguma coisa fora do comum na saúde, os carros sendo utilizados para outra coisa, a gente pode reclamar. Como a gente faz para reclamar? Então, eu queria um trabalho em conjunto, porque um vereador ir lá, claro que eles vão falar que está tudo 1000 maravilhas. O vereador não adianta ir lá. Tem que ir o povo ir e relatar. E eu estou falando tudo isso porque eu passei por tudo isso. Só que mais gente já reclamou. Acho que andaram pondo no Facebook coisas sobre a saúde. Eu queria saber como que a gente pode se ajudar. Coisas muito simples. De fácil solução, não estou pedindo um equipamento de milhões, nem nada disso, coisa que já tem no município. Lá no Itararé, diz que muita gente não quer trabalhar porque é longe. Só que o contrato da prefeitura, tem que rever o contrato. O funcionário não está à disposição da prefeitura? Você vai trabalhar no Itararé, ou você vai trabalhar lá no pedágio, ou ele escolhe, tem direito de escolha. Porque os médicos não estavam indo lá porque eles não querem, então é longe, não vou. Então, acho que era isso só que eu tinha para falar. Me dá uma parte, senhora Sônia. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar você, a senhora, pela coragem de fazer uso da tribuna. Não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil.
Quero agradecer pela educação e pelo cuidado em nos antecipar, caso dissesse algo que fosse fora do contexto, mas quero parabenizá-la também pela colocação das palavras, foram colocações perfeitas. A senhora está no lugar exato onde deve ser feita a cobrança. Nós somos pagos para representá-la. Nós somos pagos para legislar a seu favor, que neste momento está representando a comunidade aluminense. Então, eu pedi a palavra para poder deixar claro à senhora que neste momento eu me coloco à sua disposição para conversar a respeito do assunto, levantar o que aconteceu e encontrar a solução. É o mínimo que nós, quanto vereadores, falo representando os meus nobres colegas, para poder ajudá-la. Obrigada. Para presidente. Prossiga, professoramente. 15 minutos com a parte. Eu só vou esperar a Sônia chegar no lugar dela. Como eu tenho 15 minutos, eu já começo a minha fala. Sônia, eu preferi esperar você terminar, porque daí eu tenho 15 minutos para falar. Se eu te peço uma parte, aí eu só tenho 1 minuto. Tá? Então, eu esperei propositalmente. Assim que você protocolou o documento, não sei se você protocolou hoje, mas ele chegou hoje para mim, o documento aqui da Câmara, né? Assim que você protocolou o documento, contando, né, o que aconteceu, eu pedi para a minha assessora, porque hoje é um dia complicado, dia de sessão, para que ela fosse buscar informações com relação ao seu atendimento, o que está acontecendo. E ela me adiantou algumas coisas aqui, ela conversou com a responsável, e ela me adiantou algumas coisas. Eu acho que essas informações foram passadas pela enfermeira Laís, que é responsável pelo do núcleo de especialidades. Eu não sei se é com ela que você conversou quando você foi se queixar. Assim, hoje quem passou foi a Laís. E aí o que ela alegou? Ela alegou realmente, né, que o Dr. Beda ele atende uma vez na semana, que é a sexta-feira, né? E ela alegou que quando ela começou a trabalhar lá, ela começou o trabalho no Centro de Especialidades nesse ano. Quando iniciou, identificou que os agendamentos com neuro e outras especialidades estavam com aproximadamente 4 meses, né, com a agenda da data que ela entrou para 4 meses à frente, né? E o que acarretava um número de grandes faltosos. Iniciou uma nova regra para agendar as especialidades, né, de neurologia, o início de cada mês para o máximo 60 dias adiante. Então, só poderia agendar com 2 meses. E aí ela fala que a espera seria menor. Aí ela fala que, por causa da pandemia, teve essa dificuldade de aguardar a vaga, que sempre foi feito esse processo, né? E aí ela fala o caso Sônia, que é o caso da senhora. Ela fala que em março desse ano ela foi agendar com o sistema antigo de agendamento, que a senhora estava com a consulta agendada, acho que para o dia 23 de julho, né, com o Dr. Beda. Ele não foi atender esse agendamento, porque ele teve uma cirurgia de emergência. Acho que a senhora comentou isso, mas eu entendi que, óbvio, né, ele teve, né, um médico, ele teve cirurgia de emergência, deveria ter sido todos esses pacientes desse dia realocado para outro dia. Isso é básico, né? Não sei se é isso que a senhora quis dizer ali, mas isso é básico. Pega todo mundo daquele dia e coloca para um próximo dia, ou faz um encaixe de cada um deles nos dias de atendimento. Depois, né, como avisou em cima da hora, né, o médico não teve como remarcar por telefone, e os pacientes já estavam esperando. Na semana seguinte, dia 30/7, aconteceu a mesma coisa. 2 semanas de pacientes acumulados. No mês de agosto, o Dr. Beda estava de férias e retornou do dia 10 de setembro. Né? Então, o acúmulo de pacientes foi imenso. No dia 10/9, a senhora aguardou vaga e conseguiu, mas como tinha muitos pacientes, né, e a senhora já estava esperando há um longo tempo, acho que até 11h30 da manhã, o que ela relata, não estou concordando, tá? É só o que ela relata aqui. E aí a senhora fiquei irritada, dizendo que tinha ficha. Bom, enfim, acho que acabou não passando em consulta. Dr. Beda atende os pacientes com muita calma, então acaba demorando muito, né? E a senhora foi reclamar, como a senhora relatou,
o chefe da saúde que a senhora chama é o Dr. Paulo, que é o diretor de saúde, acho que do município. Acho que foi com ele que a senhora falou, né? No dia 13/9, a senhora tinha protocolado a reclamação por escrito, que é a reclamação que a senhora ainda não obteve resposta. Acredito que essa reclamação do centro odontológico, e não do núcleo de especialidades, pelo que eu entendi. Também? Enfim, o que eu quero dizer para a senhora aqui? Às vezes, a gente não fica sabendo o que acontece, porque parece que a cidade é pequena, mas a cidade tem muitos problemas, e a gente não fica debruçado na questão da saúde apenas. Tem a questão das escolas, tem a questão da saúde, tem questão de transporte. Então, são vários fatores que a gente acompanha. Eu quis pegar, porque eu sempre faço isso, a senhora deve ter ouvido eu comentando antes, eu sempre procuro ouvir os dois lados para chegar a uma conclusão. Me chegou hoje a informação que houve um pedido de protocolo aqui na Câmara por parte do diretor de saúde. Isso, não sei se isso aconteceu de fato, que ele pediu para a senhora vir falar aqui, ou se foi uma decisão... Tá, então o protocolo que ele pediu para fazer é o protocolo na prefeitura, fazer por escrito na prefeitura, provavelmente. Não, nunca faça isso, protocole. Por quê? Porque aí é um documento que a senhora tem de esgotamento de vias. A senhora tentou falar primeiramente, está comprovado aí com o protocolo. Um papelzinho ele se perde. Mas assim, eu queria dizer para a senhora que isso deveria ter sido resolvido num primeiro momento que a senhora conversou com o diretor de saúde. Não precisava a senhora vir aqui. Não é que a senhora não pode vir, não sei se a senhora está entendendo o que eu quero dizer, mas isso são coisas que são rotina. São coisas de rotina para quem trabalha na área. Né? Então, vai conversar com a enfermeira, ela não deu conta, eu conversei com o diretor, isso pode ser resolvido. Né? Isso pode ser evitando esse desgaste, esse nervosismo que a senhora está passando. Então, nós vamos conversar, assim como o vereador já disse, que nós vamos conversar com a senhora mais pontualmente. Eu quero o contato da senhora para eu conversar com calma, para entender, porque assim como a senhora disse, não é uma coisa que tem que resolver só para a senhora que reclama. Isso tem que ser resolvido para todas as pessoas. Posso garantir para a senhora que o Dr. Beda é um amor de pessoa, ele é um médico maravilhoso, a senhora sabe disso porque é paciente dele, ele atende, ele fica lá, e, assim, as pessoas que falam, que a gente sabe, ele espera, ele vai atender paciente em casa, quando a pessoa não consegue se locomover. Então, provavelmente, está tendo algum erro mesmo de chegada. Eu vou concluir aqui, Sônia, a gente conversa pessoalmente, para a gente poder trocar essas informações. Então, só para dizer que não é que a gente defende, não, mas é que, assim, eu sei da postura do médico, eu não sei como é o contrato dele, precisa saber, porque se ele atende uma vez só por semana, ele deve estar... O contrato dele, quando ele fez o concurso, deve garantir isso. Né? Então, a gente precisa entender todo esse processo para ajudar. Né? Dizer para a senhora que a senhora fez muito bem de vir até aqui, porque parece que nós somos omissos, mas nós não somos, nós não ficamos sabendo. Esse momento que eu protocolei o requerimento com relação àquele problema das vacinas, eu nem sabia que a senhora vinha aqui. Então, a gente tem essa preocupação, sim. A senhora pode contar com os vereadores, sim. E nós, sempre que tomamos conhecimento, nós tentamos resolver essa situação. Com relação ao carro que a senhora fala, é muito complicado, sabe? Porque, Sônia, já aconteceu no mandato passado e eu aprendi, às vezes tinha denúncia, o carro tal, só que tem atendimentos de saúde que eles são contínuos. Então, por exemplo, tem uma alta de um paciente em determinado horário lá no regional, ele tem que desocupar, ou qualquer outro hospital, ele tem que desocupar imediatamente a vaga. Então, o carro vai fora de hora, o carro ele vai para Sorocaba, ele vai para São Paulo. Tem gente que faz hemodiálise de final de semana, as pessoas não sabem, mas tem gente que faz. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Óbvio que se a senhora vê o carro num lugar inapropriado, aí é outra coisa. Como já aconteceu no mandato passado. Carro de prefeitura buscando filho de funcionário em escola. Já aconteceu de motorista ir almoçar com um carro da prefeitura e foi advertido por isso. Então, não estou dizendo que a senhora não tem razão, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado para
entender todas essas situações. E sempre que tiver, Sônia, sempre passe. Não tem essa, eu não consigo provar. Não, a senhora tem que passar para que a gente vá saber o que aconteceu. São muitas reclamações do centro odontológico. Muitas. São, acho que, se eu não estiver falando besteira, eu acho que entre 8 e 12 dentistas que tem ali. É muita gente. E teve mês que eu estava conversando com o diretor de saúde, ocorreram 2 atendimentos com esse tanto de dentista. Como que isso pode acontecer? Né? Por que eu descobri isso? Porque teve paciente que veio pedir, porque não estava aguentando de dor, e eu pedi para dentista, que é amigo meu, atender em cota social, sendo que a gente tem o centro odontológico aqui no município. Isso não pode acontecer. Né? E o que a senhora fala é verdade, me atendeu porque eu briguei, mas e quem não briga? E quem vai embora, quem não tem a coragem que a senhora teve? Então, assim, para finalizar, para não tomar mais tempo, a gente está à disposição. Não pense em nenhum momento que nós não nos preocupamos com o problema da senhora e dos munícipes, mas nós somos 9 e os problemas são muitos. Não é só na área da saúde, são vários problemas. Está uma loucura esse retorno de aula. A gente tem que acompanhar bastante coisa, fora a vida pessoal, que eu também trabalho, o pessoal trabalha aqui também. Tá? Então, eu estou à disposição, assim como acho que todos os vereadores, assim como todos os vereadores estão à disposição para atendê-la, e nós vamos levar isso adiante, sim, tentar entender o que está acontecendo, tentar entender uma melhor forma, né, de otimizar esse atendimento, das pessoas não desistirem, né? Como parece aqui, muita gente não vai, por quê? Porque desiste, porque paga particular, porque abandona o tratamento. Isso não pode acontecer. Se nós temos um núcleo de especialidades, ele tem que funcionar. Tá? Obrigada pela participação. Desculpa ter me alongado muito nos comentários, mas é que eu estava tentando entender o que aconteceu. Depois eu vou entregar o documento para a senhora. Peço a palavra, presidente. Prossiga, professor Gediel, 15 minutos com a parte. Prometo que não vou usar todo o tempo que eu tenho direito. Parabenizar a Sônia pelo uso da Tribuna Livre. É um instrumento que está voltando nessa legislatura e que está fazendo bom uso desse espaço, realmente reivindicando, registrando e denunciando o que realmente não funciona. Mas nós gostaríamos só de lembrar na questão da necessidade de usar o espaço que tem lá no Alto Itararé para uma estrutura de atendimento aos bairros do Itararé, Alto Itararé, Areia Branca e os bairros adjacentes. Nós temos vários documentos que a Câmara aprovou, os vereadores todos aprovaram, a questão da estruturação da odontologia, de ter um dentista lá para atender os moradores do bairro. Essa é uma preocupação nossa e também sua, na qual você declinou ali. Nós temos a questão de ter a pediatria também, e ginecologia lá na unidade básica lá do Itararé. Então, nós ficamos à disposição, como todos os vereadores também, para apurar o ocorrido, que nós vamos também estar acompanhando essa tua insatisfação e esse teu registro da reclamação, junto com os gestores da saúde, apurar o que ocorreu e tentar dar uma satisfação, um retorno para você, para que não aconteça com outros, e que realmente estruturem a unidade básica próxima de vocês, para não ter esse constrangimento de um mau atendimento. Eu fico à disposição para estar lutando junto com você aí e ter uma qualidade melhor aí no atendimento, no respeito ao cidadão e à cidadã. Obrigado pela atenção e ficamos à disposição. Nada mais havendo a tratar na presente sessão. Senhor presidente. Prossiga, senhor vereador. 15 minutos com a parte. Boa noite, senhora Sônia. Gostaria de informar a senhora que existe uma comissão onde o vereador Paulo Bola é o presidente, eu, Chico Capoeira, e o vereador Rivera somos membros, é a Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Nós temos uma data pré-agendada para a audiência pública com a saúde. Nós já realizamos essa audiência com o meio ambiente, agora realizaremos com a saúde. Então, a gente está arquivando, juntando um montante de questionamentos que são insatisfatórios por parte da população, do uso do nosso atendimento de saúde, para que a gente possa questionar aí o diretor responsável
com o relaxo com o nosso centro odontológico, tanto da parte do atendimento quanto da parte de suporte ao servidor. Nós tivemos em fiscalização do local o vereador Zé Rivera, Adilson Balduino, Delcinho, Jean Delite e 5, Gidiel. Estivemos no odontológico, onde nós encontramos a proteção para as recepcionistas, nós encontramos plástico, não foi? Isso é um relaxo, isso é um despreparo total. Eu acho que é um pouco caso, eu tenho certeza, é um pouco caso com o servidor e com o público, e com o povo. A quantidade de dentista que tem na folha de pagamento da prefeitura, eu acredito que se houver uma gestão bem consciente, é o suficiente. Mas a gente está com essa dificuldade e vamos optar por questionar oficialmente com essa comissão de saúde, onde eu vou repetir, o presidente é o Paulinho Bola, eu como membro e o José Rivera como membro. Nós já fizemos a primeira com o meio ambiente, tivemos algumas respostas, e agora com a saúde. Isso é para que a senhora compreenda que nós não aceitamos alguns tipos de conduta por parte de alguns servidores. Mas sabemos também que tem servidores capacitados e de boa qualidade, que estão lutando, que estão enfrentando a Covid junto com a administração, com seriedade. Mas é claro que sempre tem alguns que levam a coisa de qualquer forma. Então, senhora Sônia, pode ficar tranquila que a senhora não está sozinha nessa batalha. Desde já eu agradeço pela sua coragem. O próprio professor Gidiel mencionou, a tribuna é livre, a tribuna é para isso, é para chegar momentos em que não tomamos conhecimento de alguns problemas, pois são vários, é para que seja utilizado. Tá? Essa casa também é da senhora. Desde já, obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Prossiga 15 minutos com a parte. Boa noite a todos, boa noite, Sônia. Eu acho que eu respondi para você, não foi no dia lá que você me falou que estava sem água? Então, eu corri atrás, fui atrás, né? Pedi um caminhão-pipa para o TT Rivera e um caminhão para o Léo da Sabesp. Os dois chegaram lá e estava tudo em ordem a água. Então, eu acho que o que tinha lá era um vazamento numa torneira que eles falaram que é água. Não custa falar que não, está com problema aqui, eu não precisa mentir, falta de entrosamento, acho, né? Então, se pode contar com a gente está à disposição de você aí, tá? É isso aí, as minhas palavras. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, damos a mesa por encerrada.